Bom dia! Hoje o nosso grupo vai falar sobre o sistema imunológico. Vou apresentar para vocês alguns tópicos que a gente vai ver durante essa apresentação. Primeiro, o que é o sistema imunológico, a imunidade inapta e adquirida, principais funções das células e órgãos, principais doenças e algumas questões. Vamos lá! O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico ele é responsável pelo combate e reconhecimento de partículas estranhas do nosso corpo. Então, ele é responsável por reconhecer esse organismo estranho e combatê-lo, agindo como um mecanismo de defesa. Agora, falando sobre a imunidade. A imunidade é a capacidade do nosso corpo de resistir e defender contra agentes causadores de doença, como vírus, bactérias e outros patógenos. Ela pode ser dividida em dois tipos: a imunidade inapta e a imunidade adquirida. A imunidade inapta, também chamada de imunidade natural, ela vem desde o nosso nascimento. Ela reage da mesma maneira para uma variedade de organismos. E ela não vai desenvolver uma memória imunológica. O que quer dizer isso? Ela não vai guardar a informação de como ela combateu aquele organismo. Agora, a imunidade adquirida, ela é desenvolvida a partir do contato com o agente agressor, no caso, com esse patógeno, ou bactéria, vírus, etc. E ela desenvolve uma memória imunológica, como exemplo, soro e vacina. O soro e vacina, eles estimulam que a gente produza anticorpos contra esse agente causador da doença, e ele vai ajudar a criar uma memória imunológica. Então, ao ter contato com esse vírus ou essa bactéria, entre outros, você vai criar uma memória sobre como você combateu aquilo, para que se você for infectado novamente com aquele agente causador, você consiga combatê-lo de forma mais rápida e eficiente. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês sobre as principais células, que são os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Bom, basicamente, essas células que estão presentes no sistema imunológico são responsáveis por reconhecer e eliminar possíveis ameaças para o corpo humano. E elas são divididas em alguns componentes, começando com os linfócitos B, que são aqueles que produzem os anticorpos. Já os linfócitos T, eles atuam na imunidade celular e se originando dos monócitos, que é algo que está presente na nossa corrente sanguínea. Os macrófagos, eles liberam citocinas, que é o que ajuda na resposta imune das outras células. Já os neutrófilos, eles são os primeiros defensores do corpo contra infecção. Então, é a primeira célula que reconhece algum vírus, algo que possa ser prejudicial, né, ao corpo humano. Já as células NK, elas reconhecem e eliminam células cancerígenas ou infectadas por vírus. E as células dendríticas, elas apresentam antígenos aos linfócitos, que é o que ativa o sistema imune contra as ameaças. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os principais órgãos que atuam, né, no sistema imunológico. Eles são divididos em dois tipos: os órgãos imunitários primários, que são a medula óssea, e o timo, que basicamente é onde ocorre a produção dos linfócitos, que é o que eu acabei de explicar para vocês. E o segundo tipo são os órgãos imunitários secundários, que basicamente é o linfonado, o baço, as tônsilas, apêndice e as placas de Peyer. E basicamente é onde é indicada a resposta imune do corpo. Aqui temos um esquema que sintetiza o funcionamento do sistema imunológico e suas etapas. A primeira etapa é a detecção de uma substância estranha, como uma proteína de um vírus ou bactéria que não pertence ao corpo. Depois ocorre a ativação do organismo e sua resposta, quando as células do sistema imunológico são produzidas, os anticorpos, e entram em ação para combater invasores. A etapa final é a memória imunológica, onde o sistema guarda informações sobre os patógenos que já combateu. Se encontrar o mesmo agente infeccioso novamente, ele o reconhece imediatamente e pode iniciar uma resposta mais rápida e eficaz. As principais doenças do sistema imunológico incluem as doenças autoimunes, como HIV/AIDS, lúpus, artrite reumatoide e linfoma, onde o corpo ataca os próprios tecidos e órgãos. As alergias, que são as reações imunes exageradas a substâncias inofensivas, e as imunodeficiências, em que o sistema imunológico é fraco e não consegue combater as ameaças externas.
O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um vírus que ataca o sistema imunológico, enquanto a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é o estágio mais avançado da infecção por HIV, que ocorre quando o sistema imune está gravemente danificado e o corpo se torna vulnerável a infecções. O linfoma afeta os linfócitos, células de defesa do corpo, que sofrem mutações genéticas, crescendo descontroladamente e se acumulando no sistema linfático. O lúpus, como já citado anteriormente, é uma doença autoimune crônica, o que significa que o sistema imunológico, que deveria combater infecções, se confunde e passa a atacar células e órgãos saudáveis do próprio corpo. Os anticorpos produzidos em excesso e que atacam o corpo causam inflamação em diversas partes, levando a danos nos órgãos e tecidos como pele, articulações, rins e cérebro. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que causa dor, inchaço e rigidez nas articulações, como as das mãos e pés, devido ao ataque do sistema imunitário aos próprios tecidos do corpo. As imunodeficiências primárias, IDP, ou erros inatos da imunidade, são doenças genéticas congênitas que afetam o desenvolvimento ou a função do sistema imune, tornando os indivíduos mais suscetíveis a infecções, autoimunidade, inflamação e câncer. Agora vamos analisar algumas questões de vestibular. Questão 1 do Enem de 2014. Primeiro, temos que analisar a imagem. Imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes formas de aplicação. Na aplicação do imunobiológico 1, nós temos uma pessoa recebendo uma vacina contra o vírus ou uma bactéria, onde nessa vacina vai conter esse vírus ou bactéria inativo ou parte desses organismos, ao qual vai ajudar a pessoa a produzir anticorpos contra esse organismo. Na aplicação do imunobiológico 2, é onde o cavalo ele vai receber o antígeno, né, o veneno da cobra, e ele vai produzir anticorpos contra isso. E vai ajudar na produção do imunobiológico 3. Nessa produção é onde vai ser retirado o sangue do cavalo, onde já tem esses anticorpos, e vai ser processado, onde vai ser criado o soro. Esse soro ele vai ser utilizado na aplicação do imunológico 3. Se uma pessoa for picada por uma cobra, ela vai receber esse soro, onde já contém esses anticorpos contra esse veneno, a qual vai ajudar ela a se curar, se tratar desse veneno da cobra. Agora vamos para a pergunta. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, o imunobiológico 1 e 2 atuam de forma semelhantes nos seres humanos e equinos, pois, alternativa A, confere imunidade passiva, alternativa B, transfere células de defesa, alternativa C, suprimem a resposta imunológica, alternativa D, estimulam a produção de anticorpos, alternativa E, desencadeia a produção de antígenos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem respondeu a alternativa D está correto. Estimula a produção de anticorpos, tanto na alternativa 1 quanto na alternativa 2, é a estimulação desses anticorpos na alternativa 1 contra o vírus e bactéria e na alternativa 2 contra o veneno da cobra, e também vai ajudar na produção do imunológico 3, porque o cavalo ele já criou esses anticorpos contra esse veneno. Questão 2, do Enem de 2011. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desse grupo contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu a vacina contra HN1. Assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doença infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque, alternativa A, possui anticorpos contra o agente causador da doença. Alternativa B, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Alternativa C, estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Alternativa D, possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Alternativa E, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Vou deixar um tempinho para vocês responderem. Quem respondeu a alternativa E está correto.
A vacina, por ser composta por parte desse patógeno, ao entrar em contato com o nosso sistema imunológico, ela vai estimular a produção de anticorpos contra esse agente causador da doença. É isso, gente. Essa foi nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.